noite, amada igreja, presbiteriano de Vila Moraes. Parabéns hoje para os pais, né? Todo um dia festivo aí, a escola dominical e cada um aí se manifestando. Louvado seja Deus. Deus de fato abençoe os nossos pais da nossa igreja e seja cada vez mais sobre nós, nos ensinando a educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Essa noite vamos falar um pouco, continuando sobre a missão integral, e agora no aspecto do discipulado, né? A palavra do Senhor em Mateus 28, 19 e 20, um texto muito conhecido, que diz: Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o texto completo aí, os irmãos podem dar uma enfatizada, uma lida. Mas esse texto é um texto interessante porque é o apontamento do Senhor quando ele está sendo assunto ao céu e dizendo a missão da igreja. A missão, como nós vimos na semana passada, de forma integral, pensando não só apenas na proclamação do evangelho, mas também no cuidado do indivíduo como um todo, né? Há sim os cuidados que nós precisamos ter para não parecer que a proclamação do evangelho é algo totalmente voltado para o homem, né? Ou só para o cuidado do homem. Não, no sentido das suas necessidades, né? Mas é espiritual, é no sentido de trazer a salvação ao coração do homem e também de cuidar em todos os aspectos para que de fato Deus possa estar abençoando como um todo. Quando a gente fala sobre a missão integral, a gente vai começar agora, nesses domingos, falando sobre as práticas, né? Ou como pôr isso em prática. Então, uma das formas é através do discipulado, né? É o discipulado, é a diaconia, é a ação social, é o aconselhamento bíblico. Esse mês nós vamos tratar nesses aspectos, né? Eu vou falar hoje sobre discipulado, né? O seminarista Genival vai falar sobre a ação social, como que a missão integral a gente pode fazer ela através da ação social. Pastor Wycliffe vai falar sobre a missão integral, o aconselhamento, né? Ou como que a gente coloca isso em prática através do aconselhamento. Então, pensando nesse aspecto, nós temos que lembrar que a missão integral, ela no aspecto de olhar o indivíduo como um todo, olhar a proclamação do evangelho para chegar à vida deles, mas também de cuidar das suas necessidades, né? Em todos os aspectos, né? De saúde mental, coração, necessidades básicas e tudo mais. Como que a gente olha para a palavra e enxerga o Senhor Jesus, o exemplo dessa missão integral e utilizando justamente o discipulado? É porque a ordem dele é justamente essa, ide e fazer discípulos, né? Ou seja, vão fazer discipulado. Vai até a pessoa para proclamar o evangelho e andar junto com ele. Então é justamente nesse aspecto como a gente estava falando ou falamos a semana passada. Não só o aspecto de que, de fato, o ser humano tem que proclamar o evangelho, ele ouvir a palavra, porque através do ouvir é que a fé acontece, mas também nesse aspecto de que ele precisa ter um cuidado, um acompanhamento, alguém para estar junto, para andar. Então, o discipulado, ele traz essa prática da missão nesses dois objetivos, né? O primeiro deles é justamente na proclamação e no ato de estar perto. Quando a gente olha Deuteronômio, né, quando vem trazendo ali o capítulo 6, versículo 7, o capítulo 11, versículo 19, falando sobre o pai e os filhos, né, aproveitando essa data de hoje, é uma coisa interessante, porque ele fala sobre esses dois aspectos também. Igual Jesus disse agora, como que ele está falando? Ele está dizendo, olha, proclamem o evangelho de Cristo, né? Falem a palavra do Senhor, ensinem a palavra do Senhor. Então eu preciso me dedicar em proclamar, em falar de Cristo, em dizer sobre o Senhor. E a segunda parte ele diz justamente numa forma como isso deve ser feito. Ele vem falando assim, andando pelo caminho,
quando tiver assim assado, ou seja, no decorrer da sua vida e com questões intencionais. Então eu preciso falar do Senhor, mas preciso também estar junto para poder falar e continuar esse discipulado. É um ato de estar perto. O Senhor com seus discípulos, ele fez isso. Ele chamou os seus, ele pregava para as multidões, mas ele gastou tempo com os seus 12, com aqueles que seriam aqueles que era a responsabilidade maior dele em discipular para que eles também fizessem mais discípulos, né? Ou que continuassem o processo que ele ali estava deixando o exemplo. Então, para as nossas vidas, nós temos que pensar a missão integral e lembrar que discipulado faz parte disso. Eu preciso falar do Evangelho para as pessoas, mas eu preciso estar disposto a andar com elas, a gastar tempo com elas, a poder me envolver com elas, não só falar do Evangelho ou simplesmente proclamar a salvação. Proclamar a salvação e gastar tempo de discipulado. Olha se não é assim na vida dos nossos filhos, o que a palavra mesmo diz. Eu tenho o meu filho e a minha filha, eu preciso gastar tempo com eles, mostrando o que é o Evangelho de Cristo, e em todas as situações do dia a dia e aonde estamos ali envolvidos, gastar tempo com eles apontando as coisas erradas que eles fazem e aquilo que é certo diante de Deus. Então, gastar tempo com eles, ter intencionalidade com eles, entender que é um processo na vida deles e que o Senhor me deixou como responsável pela vida deles para levá-los ao conhecimento do que é o Senhor, do que é a sua palavra. Então, a proclamação, ela vem junto com o ato de discipular, de andar juntos. Se eu penso de forma integral, se eu penso de um evangelho que envolve todo o aspecto que o Senhor traz para a vida do ser humano, então eu não posso me preocupar simplesmente com pregar, mas gastar tempo e investir na vida das pessoas. Chamar elas para orarem, para estar juntos, gastar tempo em fazer um momento de estudo bíblico, mas aquela pessoa que eu estou lá proclamando, seja dentro da família ou fora, eu tenho que me envolver para que ela adquira maturidade no decorrer do tempo. E durante esse discipulado, também é o momento de você enxergar as necessidades emocionais, enxergar as necessidades no sentido material, de alimentação, de tantas outras dificuldades que o discípulo pode ter e que a gente vai nesse período envolvidos, entendendo e enxergando no Senhor. Assim que precisa ser. Foi assim que o Senhor fez. Foi assim que ele tratou o coração de um, de outro e foi andando. E ele pensava de forma integral. Então eu preciso proclamar, mas eu preciso me envolver, estar com eles. Eu preciso gastar tempo com quem eu estou discipulando. Eu gasto tempo com o meu filho para indicar ou para moldar ele a verdade da palavra. Eu preciso gastar tempo também com as pessoas que eu falo do Evangelho e que elas desejam aceitar o Senhor ou que o Senhor incomoda os seus corações e aí então passar com eles a um período onde de fato a gente gaste tempo enxergando essas necessidades. Pensando assim, então nós vamos pensar a missão como um todo. A missão do Senhor é uma missão de forma integral, não preocupado apenas que a pessoa aceite a Cristo, mas preocupado que ela tenha mudança de comportamento, que ela tenha uma mudança de patamar, que ela não passe necessidades, dificuldades, naquilo que até onde pode ajudar, a levantar, a dar um novo rumo. Eu preciso me envolver na prática do discipulado, para que assim o Evangelho de Cristo seja completo em qualquer lugar que ele chegue. Então, para as nossas vidas fica o desafio. O que é que eu preciso fazer para cumprir a missão do Senhor de forma integral através do discipulado?
eu preciso proclamar e acompanhar, estar juntos, gastar tempo juntos. E esse discipulado é desde dentro da nossa casa, com os nossos filhos, esposa, ou aquela família maior, como também a todos aqueles que nós proclamamos o Evangelho. Proclamar e acompanhar, proclamar e conduzir para um conhecimento pleno de quem é o Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus seja sobre nós. Hoje temos o culto transmitido pelo Instagram. Fique também à vontade, Deus seja sobre nossas vidas. Deus nos abençoe, nos dê a graça de entender a Tua palavra e poder viver da forma correta, gastar tempo com os nossos filhos e com as pessoas que nós proclamamos o Evangelho de Cristo. Seja sobre nós e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre nós, povo do Senhor, não só aqui, não só hoje, mas em todo lugar e sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos.